Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar pra vocês uma história que me aconteceu. Algumas histórias, sabe? Que fizeram eu guardar, carregar comigo um pouco dos traumas que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de tudo, gente. Eu tenho medo de assalto, de ladrão, essas coisas, sabe? De roubos. Eu tenho medo de espírito, de visagem. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu confio muito em Deus, eu acredito, sabe? Eu tenho muita fé. Mas, mesmo assim, eu tenho alguns traumas. E na minha cidade, né, Natal, que eu morei por muitos anos e tal, infelizmente a minha cidade ela é uma das mais perigosas do Brasil. Inclusive, acho que até do mundo, nem sei dizer. Eu vou colocar aqui se realmente for. É uma cidade muito perigosa. E alguns anos atrás, tipo, bem anos atrás, né? A primeira vez que aconteceu algo desse tipo, né? Eu tava com meu ex na época, eu morei junto com uma pessoa por quase 8 anos. E eu tava em casa, minha mãe dormia no outro quarto, e eu tava no quarto com ele, a minha filha dormindo no chão com a sobrinha do meu ex, que elas eram muito amigas, elas tinham em volta aí, mais ou menos por volta de 7, 8 anos. E aí, na época, a minha casa, ela era crua, assim, né? Do jeito que veio pra gente. Não tinha grade, não tinha área na frente, calçada, essas coisas, cerca, né? E aí, a gente tava de porta aberta, dormindo, com a porta aberta do quarto, e a porta da rua ficava de frente pra porta do quarto. E a porta era de ferro até a metade, parte de cima tinha, acho que 2 ou 3 fileiras de vidro. E aí, a minha mãe acordou a gente, era umas 2 da manhã mais ou menos, acordou nervosa, né, dizendo que tentaram entrar no quarto dela, que a pessoa já estava pronta para pular. A pessoa teve a audácia de abrir a janela pelo lado de fora e estava pronta para pular. E aí, ela acordou, né, ela sentiu assim, e aí abriu os olhos, olhou para a janela e a pessoa tava tipo, um homem, né, tava quase pulando. E aí ele viu ela e saiu correndo. E aí ela foi avisar a gente, eu fiquei muito nervosa, fiquei com muito medo. Aí quando foi minutos depois, a gente só escutou a pedrada. A pessoa tacou uma pedra gigantesca e quebrou o vidro da porta. E a pedra foi bater no braço da minha filha, que estava deitada no chão. Ficou roxo por alguns dias. Bem na hora, meu ex pulou da cama, pegou um facão que ficava em cima do guarda-roupa que ele guardava. Pra vocês verem o nível, né, de tão perigosa que é a nossa cidade lá. E aí, ele correu pra porta, ficou lá, tipo, se você tiver coragem de entrar, né, então entra. Mas, graças a Deus, não passou disso, né, ninguém invadiu a casa nem nada. Mas eu acho que o cara ficou tão revoltado que não conseguiu roubar, que pra se vingar ele jogou a pedra. Pra vocês verem o nível, né, da audácia do bandido. Por esse motivo, eu já fiquei muito traumatizada, eu já fiquei muito nervosa, eu tinha muito medo. Na minha cidade, sabe, tem umas coisas assim que eu não consigo entender. O nível da maldade, assim, dos ladrões lá é tão grande. Eu não sei se nas outras cidades são assim, mas sabe o que o pessoal faz? Eles tiram as telhas das casas para invadir elas. Então eu tinha um medo muito grande, porque eu escutava muito sobre isso lá no conjunto que eu morava, né? Que os caras entravam para invadir. Entrava pelo telhado, tirava. Então eu tinha muito medo, porque já tinham tentado entrar, né? Dessa forma, não conseguiram. A gente mandou gradear a casa depois, né? Porque aconteceu isso, então não tinha como... Não tinha pra onde correr, né? Tive que mandar gradear. Mas eu fiquei muito traumatizada, com muito medo. E aí, anos depois, um outro acontecimento. Só com esse primeiro eu já fiquei muito, né, com muito medo, fiquei muito nervosa, muito traumatizada mesmo. Eu tinha muito medo de tudo. Qualquer barulhinho eu escutava e já ficava com medo, achando que era alguma coisa, né? A minha filha, acho que eu tava com 11 anos, se eu não me engano, nessa época, ela tinha ganhado o primeiro celularzinho dela, que era tipo um pocketzinho, sabe, da Samsung. Era um modelo bem baratinho daquele pocket. E a gente tinha ido no shopping passear, não era um shopping, era uma galeria que tinha lá na nossa cidade.
E fui eu, meu ex, o amigo dele e a minha filha. Eu fui levar ela no Brinquedolândia, que tinha lá, gente. Ela brincou. E a gente, na volta, trouxe um lanche e tal. Voltamos pra casa, era acho que mais 11 horas da noite. Quando a gente chegou, estacionamos o carro, né? Na frente da casa, como a gente sempre fazia. E aí descemos do carro e eu entrei com a minha filha e o meu ex ficou lá fora com o amigo dele conversando. Na hora que eu já fui entrando pro rumo da sala, eu escutei uma voz diferente e olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, eu vi a arma brilhando. Gente, esse foi assim um dos piores momentos da minha vida. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei pra minha filha, corre e se esconde atrás da porta do quarto, né? Minha mãe tava no outro quarto dormindo. Ela já estava dormindo quando a gente chegou. E aí eu corri pro quarto, né, pro nosso. A minha filha ficou atrás da porta. Eles entraram, mandaram os meninos entrarem, trancaram a porta, eram 2. Gente, eu me lembro perfeitamente até hoje, assim, os detalhes, sabe? Lembro até da cara dos elementos. E aí eles trancaram a casa. Primeiro eles ficaram revistando eles lá, né? Nesse dia eu tinha recebido. Meu ex estava com dinheiro, o amigo dele estava com dinheiro, a minha mãe estava com dinheiro, mas eles não encontraram. Eles não encontraram, não pegou o dinheiro de ninguém. E um dos meninos, lá, um menino que estava com o meu ex, amigo dele, estava com o dinheiro num bolso. Eles revistaram um bolso e não revistaram o outro. Pegou o celular deles, pegou o meu, pegou o da minha filha. A minha mãe tinha acabado de comprar um celular, mas não pegaram o dela. Eles entraram no nosso quarto, né, no meu, mexeram nas gavetas, não encontraram nada. Eu tava com anel de ouro, só que eles não viram anel na minha mão. Tinha anel também dentro da minha bolsa, na época eu tinha muita joia de ouro, mas não encontraram nada. Só pegaram mesmo o celular, meu celular tava todo quebrado, então de boa, né? Levaram meu celular quebrado. Levaram o do meu ex, o do amigo dele e o da minha filha. 4 celulares. E pegaram a chave do carro também. Ficaram, né, alguns minutos lá, tocando terror na gente, né? Falando pra mim, vira a cara, caralho. Aquela palavra, sabe? Vira a cara, vira a cara. Senão, se tu quiser levar bala e tal, sabe? Tocando terror mesmo. E eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei tão nervosa que eu fiquei congelada. Quando eles entraram no quarto da minha mãe, um deles, né? Eles olharam pra minha mãe tava sentada na cama, ela tava sabendo, né, o que tava acontecendo, mas ela ficou quietinha lá. Ele olhou pra ela e voltou. Acho que ele ficou com medo de ter mais alguém e tentar matar ele ali dentro, né? Ele voltou. E eu também fiquei com muito medo de eles tentarem fazer alguma coisa com a minha mãe, mas graças a Deus não fizeram. E aí eles saíram, né, da casa, levaram a chave do carro, levaram tudo. Depois disso, os meninos, né, ficaram lá e tal, a gente conversando. Ainda bem que a gente tinha 2 chaves, eles levaram uma chave nossa e a outra a gente tinha lá guardada, né? E aí, depois que eles saíram, eu comecei a chorar. Nossa Senhora, eu fiquei muito nervosa. Minha mãe veio, minha filha saiu de trás da porta, né? E eu chorava, fiquei assim, em pânico. Eu entrei em pânico, eu fiquei assim, tão nervosa, que eu fiquei com medo de fazer alguma coisa com a minha filha, com a minha mãe. E aí, esse foi, assim, um dos piores traumas da minha vida. Eu fiquei com muito medo e até hoje, gente, eu sou muito medrosa mesmo. Mesmo depois de tudo que aconteceu. Aí sim, depois que eles saíram, né, os meninos foram atrás deles ainda na rua, tentaram achar eles, mas não conseguiram, né, pra recuperar as coisas. Só que não era mais importante, né? O importante é que a gente tava bem. Mas vocês sabem como são homens, né? Não pensam muito assim na hora de agir, já querem logo se vingar, e aí foram atrás. Aí a chave do carro eles jogaram do lado de fora da casa. Eles recuperaram, né? Os meninos recuperaram a chave. Mas os celulares foram levados, o dinheiro não foi, ainda bem. Só que depois a gente descobriu quem foi, né? Eles moravam lá mesmo no conjunto, assim, lá pro comecinho do conjunto. Pra vocês verem, né? Tipo, eu já ouvi falar que bandido protege, né? Pessoal da mesma comunidade. Lá não tem isso, não. Lá vizinho rouba vizinho e não tá nem aí. E aí eu fiquei muito traumatizada. Até hoje eu tenho muito medo. Depois disso, eu não podia ouvir um barulhinho que meu coração disparava. Eu nunca tive coragem de dormir sozinha naquela casa, mesmo depois que eu me separei. Quando a minha mãe viajava, saía, eu não dormia sozinha, eu sempre arrumava alguém pra dormir comigo. Tinha o filho de uma vizinha lá, que era da idade da minha filha.
Eu não sei porquê, mas eu me sentia protegida com ele dentro de casa. Uma criança, mas sempre que eu tinha que dormir só, eu chamava ele. Vitor, vem dormir comigo, porque eu não tenho coragem de dormir sozinha. Ele sempre dormia na sala. Mas eu fiquei com um trauma muito grande. E até hoje, mesmo morando numa cidade que é muito mais assim, tranquila, eu ainda tenho medo, sabe? Às vezes eu acordo, escuto um barulhinho e meu coração já dispara, assim, achando que é alguma coisa. E lá na minha cidade, depois de uns anos, né? Eu tava com a minha filha em casa, com a minha prima, a filhinha dela, que era pequena, tava nós quatro, né? Ela tinha uns 3 anos, eu acho, a Valentina. E aí a gente tava lá conversando no quarto, brincando, né? Na sacanagem, eu, minha prima, minha filha. E aí, eram umas 11 horas da noite. Eu juro, todas elas escutaram perfeitamente, nós três escutamos perfeitamente um barulho muito forte, muito alto, no telhado, como se tivesse alguém tentando mesmo tirar as telhas para abrir, para entrar. A gente começou a ficar muito nervosa, né? Escutamos juntas, todas nós paramos assim, ficamos escutando, uma olhando pra cara da outra, que nós três escutamos juntas para dizer assim, não, só uma ouviu, a outra concordou. E aí a gente também escutou barulho de homem, assim, conversando. Eu fiquei tão desesperada. A gente trancou a porta do quarto, colocou uma cômoda assim, pra ninguém tentar entrar. Liguei pro meu irmão, liguei pra polícia. Meu irmão tava num barzinho com o amigo dele. Eu sei que os dois chegaram juntos, tipo, o meu amigo com o meu irmão com o amigo dele e a polícia. Chegou todo mundo junto. Aí olharam e tudo, não viram absolutamente nada, nem vestígios, assim, de que alguém tentou entrar. Mas eu não sei o que aconteceu, eu juro que eu escutei, todo mundo escutou. E pra vocês verem, assim, o tanto que eu fiquei traumatizada, né? Isso eu carrego até hoje, gente. Eu tenho um sentimento, assim, que eu não sei explicar. Não consegui mais ficar naquela casa por muito tempo, dormindo sozinha. Até quando eu tava com alguém, se eu escutasse algum barulho, eu já ficava nervosa, começava a me tremer, meu coração acelerava num nível assim que parecia que eu ia ter um infarto ali, de tanto que o meu coração acelerava, de tanto medo que eu ficava. Mesmo eu orando, gente, eu orava, pedia pra Deus acalmar meu coração, mas eu fiquei com muito medo. A minha cidade lá é muito perigosa. Então, e aconteceu outra vez, tá? Só que não foi assalto assim, né, como foi dessa última vez. Eu fui pra fazenda do meu pai, com a minha mãe, com a minha tia. Foi um dia só, gente, uma noite que a gente saiu e entraram na nossa casa de madrugada, fizeram a limpa, assim, levaram televisão, levaram um monte de coisa. E depois aconteceu mais outra vez, alguns anos depois. Eu tava num sítio com a minha mãe, de um ex-namoradinho aí que eu tive. E também entraram, invadiram de madrugada. A mesma coisa, sabe? Só que dessa vez não roubaram quase nada, porque não tinha muita coisa pra roubar, assim. A gente conseguiu trancar, né? As coisas dentro do quarto, as coisas mais importantes. E aí não roubaram tanta coisa. Mas pra vocês verem o nível, sabe? A nossa casa ali era muito visada. Não sei por que as pessoas tinham muita maldade, assim, né? Queriam roubar a gente, achando que a gente era rica. A gente não era, meu Deus do céu. Mas eu não sei, assim, por que as pessoas queriam tanto, sabe? Mas enfim, gente, isso é um dos motivos pra eu ser traumatizada até hoje, sabe? Tenho muito medo mesmo. E esse é o vídeo de hoje, gente. Eu queria muito contar essa história pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.